Será que essa semana vai ser boa para todos nós? Para mim, eu acho que vai ser ótimo, porque eu acordei tão contente hoje. É mesmo? Que maravilha. Bom, está certinha? Linda você está. Ah, eu falei, vou colocar uma chiquérrima, corzinha, né? chiquérrima de preto e dourado e ainda o ombrinho de fora, de leve, de leve. Sexy. Agora, sexy girl. Semana boa para as pessoas também aproveitarem essa energia. No meio da semana a gente tem um feriado quarta-feira para recarregar as baterias. Sim, isso já é bom, né? Independente dos astros, isso já é uma coisa boa. Mas vamos pontuar, né? Semana passada, primeiro dia que não teve melhor dia para namorar. Essa semana vai ter? Essa semana temos 3. Puxa vida, parece que assim os astros compensaram. Semana passada não teve nenhum. Também nessa tem 3. E essa semana vamos ter 3 dias para namorar e os 3 razoavelmente fáceis. Sim, dá para fazer. Vamos falar no final. Só no finalzinho também. Sim, agora a semana no geral para todos, né? Tem uma característica especial que é a quantidade de touro que está no céu, né? Então a gente está num momento taurino para todos. E esse momento traz uma certa calma, uma certa lentidão para decisão, para fazer as coisas. Então as pessoas estão mais pausadas em termos de pensamento. Elas não estão decidindo as coisas de forma tão impulsiva. Estão pensando mais, estão indo com mais calma. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão lentas, assim, porque estão letárgicas. Não. Não seria uma baixa de energia. Não significa baixa de energia vital. Apesar de ter alguns signos que estão com menos energia vital e outros que estão com mais. Mas no caso, no geral, para todo mundo, tá uma semana que especificamente as pessoas estão com mais tranquilidade para tomar decisões. Digamos que estão assim mais pausadas mesmo. Não no sentido negativo, como você disse, de estar com pouca energia, mas no sentido de conseguirem fazer as coisas de uma forma mais pensada, mais calculada. Sem ansiedade. Estão um pouco mais tranquilas. É um momento de muita terra, né? Quando a gente fala de touro, a gente está falando de terra fixa. Então, as pessoas estão também um pouco mais prudentes com as coisas. Não estão tomando decisões. Estão um pouco mais vendo tudo, analisando, vendo com calma. É uma semana, no geral, bem positiva. Então, para todos os signos no geral. Não é uma semana que tenha alguma coisa tensa, como, por exemplo, um Mercúrio retrógrado ou um Vênus retrógrado. Então, uma semana boa no geral. Agora, tem alguns signos. Na verdade, para a maior parte dos signos, essa semana está muito boa. Mas temos aí alguns que não estão tanto. Mas é que não está tão bom, mas a maior parte está muito bem. Que bom. Vamos começar pelos primeiros signos do zodíaco, Áries. Como estarão os arianos? Áries, a grande alegria de Áries é que eles nessa vibe, seguindo essa vibe da semana de muita tranquilidade, eles estão mais tranquilos, mais centrados, né? Hoje a gente vai começar a fazer a sombra e a luz de cada signo, então eu não vou falar uma coisa que eu iria falar, porque eu vou falar só depois que a gente terminar a previsão, que senão eu vou adiantar, né, o assunto de Áries, que é o que a gente começa sempre, né? Inclusive as pessoas ficam pedindo. Por quê? Por que não começa por peixes? Porque querendo inverter a ordem. Mas os piscianos são carentes mesmo. Aí eu falei, poxa, não tem como, começa por Áries, começa pelo fim, vai ficar todo mundo louco, né? Porque já é difícil as pessoas decorarem a ordem normal, se a gente for inverter toda vez, aí vai ficar muita doideira. Mas assim, Áries está nesse momento de muito mais tranquilidade, de muito mais centramento, e eles sim estão com muita energia física. Devem fazer essa semana atividade física. Para queimar essa energia. Não é uma semana que os arianos podem ficar ali, digamos, quietos, sem fazer nada, só com a bundinha na cadeira. Tem que fazer um TBC. E no sentido de atividade física mesmo. Então tem que ir pra academia mesmo, né? Que o TBC tem um sentido um pouco mais... Porque às vezes as pessoas adiam a ida a uma academia ou fazer uma atividade física. A próxima semana dá lucro pra academia, né? Eu tenho amigas que dão lucro pra academia. Compra semestral e não aparece em um dia. Não, então nesse sentido sim, fazer o TBC se você já tem a academia marcada e não vai, sim, precisa fazer atividade essa semana. Não é uma semana pro ariano ficar só na atividade intelectual. Acomodado. Outra coisa importante para Áries, tá? Para complementar. Ele tem agora uma capacidade, por ele estar mais centrado e mais tranquilo, de ter algumas conversas, algumas coisas que ele precise falar e que normalmente ele ficaria muito tenso. Então, de repente, conversas importantes. Aquelas que fica adiando para ter, né? E que ele sabe, principalmente aquela conversa que ele sabe que ele pode se irritar. E que nesse momento ele está um pouco mais calmo para ter essa conversa. Semana certa. Essa é uma semana boa para isso. Boa semana para você de Áries.
Os taurinos, já que estamos com o sol também em touro já. Sim, agora, o sol né? em touro. E o céu com tanto touro, acho que Sim. estarão mais intensos e a gente vai falar deles. Sim. Pode falar agora ou quer falar depois? Tudo depois do intervalo, 2 minutos e a gente volta. Até já. Vamos agora para quem é de signo de touro. Touro também está numa semana tranquila, não? Touro tá numa coisa incrível de ciumeira. Ah, então, é assim, mesmo? eles já são meio possessivinhos, mas assim, essa semana Tá pior a estão coisa. naquela de ciúmes, de encanar com pequenas coisas. Então procura não ficar procurando Não dá muita motivo. brecha, né? Porque às vezes a pessoa não tá fazendo nada, a pessoa tá na dela, o outro, né? Na verdade, com quem você estiver ou estiver querendo estar, né? Porque tem gente que tem ciúmes dos outros sem nem estar junto, né? Pior é que é verdade. E acontece isso também, às vezes É posse, né? É, a coisa da posse, ou às vezes já terminou e fica ainda com posse naquela grudado. pessoa, não quer que a pessoa seja feliz com ninguém, que é a maior perda de energia isso, tanto sua quanto da outra pessoa, que você não libera a energia dela. Mas o taurino tá nessa história, essa semana, né? Tá bem possessivo e tem que tomar bastante cuidado, além disso, com gula, porque ele tá naquele momento... Comida, o que é meu, tá no momento, digamos assim, bonachão de ser, né? Que a gente conhece essa palavra, bonachão. Conhece, assim, largadão, não sei o quê. Então tá meio largado, meio preguiçoso também. Então uma semana que as características dele, que são muito acentuadas, né? Que é muito claro, né? Você vê muito essa questão, às vezes, da preguiça no taurino, da possessividade, né? Apesar de serem muito trabalhadores, né? É um signo que tem muitas... contradições, assim, ao mesmo tempo que você encontra muita gente de touro que é ciumento, tem uns que são mais seguros. Sempre tem exceções em todos os signos. Mas isso pelo mapa astral e a influência de outros signos Por também? exemplo, e até a questão, às vezes você vê muita gente falando, porque touro é mão de vaca. Tem muito taurino que não é. E tem muitos taurinos que são super. Agora, o que influencia? Aquele taurino que tiver mais coisas em Áries, perto ali, né, ele vai ser mais generoso. E os que não tiverem, que tiverem mais coisas em touro mesmo, talvez mais fiquem... avarentos. Exatamente. Então, touro, essa semana tem que tomar um pouco de cuidado com o exagero nos ciúmes e o exagero na gula. Tá? Para não ficar muito paradão ali nessas duas energias ali, comendo... Que não vai ser muito alugando o povo, achando que está fazendo coisa sem estar fazendo. Lembrando aquilo que a gente já disse, né? Que se alguém tiver que aprontar, vai aprontar. Mas apronta E mesmo. arruma o horário do almoço executivo, faz qualquer coisa. Quando se quer, se arruma um jeito. A única forma da gente ter alguém com a gente, confiar, é você realmente dar o melhor de si, né? E E parece perceber... que quanto mais se aperta, pior é. Mais a pessoa escapa pelo meio dos dedos, né? Sim, com certeza, porque as pessoas se sentem às vezes sufocadas, né? É terrível. A pior coisa que tem é a gente se sentir sufocado, verdade. né? Alguns signos, como o seu, então, é a fórmula exata para fazer fugir, né? Como eu já disse lá em Como Conquistar Aquário. É verdade. Boa semana para você de touro. Agora e os geminianos? Bom, Gêmeos, em primeiro lugar, queria pedir desculpas que na última previsão, né, a gente pulou Gêmeos? Não, a gente não pulou, mas a gente começou a falar da previsão e aí a gente falou da cúspide e eu explicando aquela questão de Hitler, aí a gente acabou não finalizando a previsão. A gente começou e aí a gente não terminou. E a gente não terminou. Então eu queria pedir desculpas, mas saibam que sempre que isso acontecer, eu também queria colocar esse adendo. Existe a fanpage está com 22 mil seguidores. Então, assim, tudo que passar aqui, esquecemos o dia de namorar, vai estar faltou na um pouco, o nome da oração vai estar sempre na fanpage, então não precisa ficar apavorado, o pessoal ligou na produção, não precisa, que a gente vai dar a informação que faltou, como eu dei a de Gêmeos, até eu coloquei lá. Se você lá. quiser relembrar o que foi dito também. Porque o que acontece? A gente está num programa ao vivo, a gente ficando mais ou menos 1 hora no ar, é muita informação, então isso foi a primeira vez que aconteceu, em 2 anos, tá livre em disso, 2 anos que eu estou vindo aqui. Tirando do Sagitário, que sem querer eu sempre pulo, não sei. Então, sempre que acontecer, isso não vai ser problema, porque a informação vai ser dada na fanpage. Fiquem tranquilos. Isso. Então, Gêmeos, previsão de Gêmeos, tá? O que está acontecendo com Gêmeos? Eles estão com uma tendência a ver o lado ruim do outro. Isso significa julgamento. Aquela tendência a procurar cabelo em ovo nas pessoas. Então, às vezes, a pessoa está dando o melhor de si, está no ponto dela e o geminiano vai ficar ali com o dedinho. Poxa, mas fulano nananã, porque fulano tinha que ser diferente. Naquela vontade de modificar o outro, naquela vontade de exigir do outro, às vezes, o que o outro não tem para dar. E que acaba desgastando alguma relação, né? Dependendo se você ficar cobrando isso nitidamente ou julgando, né? Ou dependendo do tipo de relação. E também acaba desgastando você.
Porque essa energia que a gente fica despendendo, apontando o dedo para o outro, se metendo na vida do outro, querendo que o outro seja diferente, dominar, né? Fazendo a crítica negativa, né? Porque uma coisa é a crítica construtiva, aquela que você fala para somar, e outra coisa é aquela que você faz de forma pesada, que você vê que a pessoa percebe do outro lado, quem está sendo criticado, que aquilo foi um julgamento, não uma crítica. Entendeu? Aquilo foi uma coisa para fazer o outro, às vezes, até se sentir mal. Porque, normalmente, a própria pessoa não está bem, né? Quando você está bem, você não fica procurando tantos defeitos na outra pessoa e se metendo tanto na vida do outro e no ponto do outro. Só quando você não está satisfeito com a sua vida, você faz isso. Exatamente. E quando você não está cuidando também da sua, porque a gente tem tanta coisa para transformar que, assim, o tempo que a gente perde julgando o outro, pensando que o outro tinha que ser trabalho, né? Sim, mas é esse trabalho, né, que a gente tem que ter. Mas muita gente não quer ter trabalho. Lembra que eu falei na previsão anual que apesar de que eu achava que não iria acontecer nada com a mudança de 2012, de ruim, que eu achei que na minha opinião iria existir uma mudança energética. Uma das mudanças energéticas diz respeito justamente a isso, com as pessoas mudarem de ponto, o seu ponto. Não o ponto do outro. Porque o ponto do outro, quem vai ter que mudar é ele outro, querendo, né? E estando preparado para isso. Às vezes são muitas experiências até alguém conseguir ver alguma coisa. E não é você que vai conseguir forçar a sabedoria que a própria experiência gera através de julgamentos. Então o geminiano deve aprender essa semana um pouco isso, deve se focar um pouco nisso para não trazer, digamos, discussões, brigas, climas desnecessários. Fique calma essa semana, vocês gêmeos. E quem é de câncer? O julgamento. Bom, quem é de câncer, a semana passada estava um pouco tensa, né? E eu até passei a oração que era para câncer e capricórnio, que estavam meio tensos e num momento mais sombrio, né? Na semana passada. E o que acontece? Essa semana eles estão num momento bem positivo no sentido de generosidade e também de comunicação. Então eles estão com uma capacidade muito grande de colocar as ideias deles com clareza. O canceriano não é o rei da clareza, né? É um signo do elemento água. E quando a gente fala de elemento água, a gente fala mais de emoção, né? Então o que é importante para o signo de câncer? Que ele aproveite essa clareza que ele tem agora, nesse momento, que ele consiga fazer com que essa clareza seja manifestada em palavras. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer com que uma ideia nossa seja entendida, isso pode ser incrível. Por exemplo, no trabalho, você que é chefe ou mesmo que é um funcionário e quer passar uma ideia para o seu chefe, você quer pedir um aumento, por exemplo. Para você pedir um aumento existem jeitos e jeitos. Você pode falar de um jeito que você gere uma rejeição. E você pode falar de um outro jeito que você gere uma abertura. Não é então, o quê? É como a gente fala as coisas. Exatamente, né? Kátia. É como a gente fala. E quando a gente fala com uma energia, digamos, de clareza, com um posicionamento firme e principalmente com humildade, as pessoas escutam mais a gente. A gente não precisa... Às vezes as pessoas vêm com muito frufru, colocando muito ego na voz. Né? A gente pode colocar o ego em tudo que a gente fala de uma forma excessiva, ou a gente pode colocar ele de uma forma simplesmente neutra, sem colocar ele tanto na voz e tanto na palavra. Então, nesse sentido, o canceriano está com um potencial de comunicação incomum, que não é sempre que ele tem. Ele está com essa clareza, com esse poder, inclusive de persuasão muito grande. Então aproveite isso e se comunique bem com quem você está precisando dar o recado. Quem que você está precisando dar o recado, canceriano? Aproveite e chega essa semana. Vai lá, Kátia, dá o recado. É isso aí. Paramos no signo de câncer, já vamos falar também do lado da sombra e da luz de cada signo. Isso vai ser muito legal. Pena que o meu é um dos últimos. Delícia, o povo lá na fanpage está enlouquecido esperando. Agora, e leoninos, como estarão essa semana? Bom, os leoninos estão numa energia aí de reflexão interior. O ano, né, eu falei na previsão, né, o ano passado, na previsão anual, que era um ano muito positivo para Leão. E tem sido no geral. Você vê que as semanas, no geral, tem sido ruim. Tem sido incríveis. Ele passou por um momento aí maravilhoso. Só que agora, não que ele esteja num momento ruim, mas ele está num momento mais de olhar para dentro. O que é importante também. Sim. Então, nesse ano, né, quando eu fiz a previsão anual, que eu passei, que para o leonino era muito positivo no geral, existem momentos onde ele deve... A gente sempre está fazendo um movimento para dentro e às vezes um pouco... Porque se a gente fica só para fora ou só para dentro, que nem quando eu faço o mapa, a gente olha ativo
e receptivo. Sempre quando eu faço o mapa, eu falo, você tem tantos pontos de ativo e tantos pontos de receptivo. Aí as pessoas falam assim, mas o que é ativo, o que é receptivo? Ativo seria o masculino e receptivo o feminino. Todo mundo tem uma pontuação disso. Quando uma pessoa tem muito ativo, às vezes ela fica muito só pra fora e fica com uma tendência à ansiedade, principalmente se ela tiver muito fogo. Pessoas que têm muito fogo, muita água junto com fogo e muito ativo, elas ficam que ninguém aguenta, nem ela se aguenta de tanta ansiedade. Então, esse momento, né, o universo ele vai seguindo esses momentos cíclicos. Vai pra dentro, vai pra fora. E a dualidade, o masculino, o feminino, a sombra e a luz, né? Então, já dando uma prévia do que é isso, né, que faz parte do universo. Aquele símbolo que a gente vê da medicina chinesa, né, que é o Tao, né, que eles chamam, na verdade, de Tao. E que aquilo significa o yin e o yang, que seria a noite e o dia, a sombra e a luz. Então, para o leonino, nesse momento, ele está num momento muito positivo para favorecer o yin. Né? Que o que é o yin? O yin é você ir para dentro, ver essas sombras, que não significa algo negativo. Mas pelo contrário, se a gente enxerga as sombras da gente, tem como a gente depois transformá-las em luz. Exatamente. Não vão viver na sombra, né? Exatamente. Agora o ser humano fica na coisa que eu disse, a tendência que está essa semana Gêmeos, e que muitas pessoas ficam a vida inteira nisso, que é de ver a sombra no outro. Sendo que a utilidade na sua só ver luz. E que a utilidade é só ver a sombra em você, porque aí você tem como transformar, porque afinal o livre-arbítrio só pertence a você. Você não tem livre-arbítrio sobre o caminho do outro e sobre o karma do outro. Então o leonino, essa semana, se ele aproveitar para ficar um pouco mais quieto, olhando para dentro, fazendo essa reflexão interior, vai ser muito mais produtivo do que se ele ficar no movimento yang. Não é um momento... De olhar para fora. Porque ele já ficou, já tá aí, ficou numas semanas muito intensas no yang, pedindo, agora esquece querendo, voltando para fora. Viu, dona Gabi? Colocando, a Gabi também, ela é unida. Então assim, agora está no momento de fazer mais esse defragua e esse movimento de organização interior. Boa semana pra você, de Leão. Que não é fácil, viu? Às vezes, de repente, você vai falar assim, poxa, só isso de Leão? Não, mas não é fácil, mas às vezes, quando eu falo de um signo, uma coisa específica na semana, é porque aquela coisa, se você for fazer aquela coisa ao pé da letra, vai dar um belo de um trabalho. Então, se eu inventar de falar mais um monte de coisa, a pessoa vai ficar perdida. Ou muda o foco e não vai fazer o mais importante. Porque o que importa não é a quantidade, é a qualidade da mudança. Isso, fazer aquilo. Boa semana pra você, de Leão. E virginianos? Bom, olha, virginiano está numa energia aí que é bem complicada, de impaciência. É mesmo? A gente tá tenso, tá um signo tenso essa semana. Tá por quê? Mais, assim, junto com Gêmeos, né, são regidos pelo mesmo planeta. Acho que eu já comentei aqui, que Gêmeos e Virgem são regidos por Mercúrio. Do mesmo jeito que os geminianos também não estão lá com essa tendência aí, os virginianos, que também são regidos por Mercúrio, a gente também não está lá dos mais pacientes. Então está num momento... Tolerância zero. Na verdade, do virginiano não é tanto com julgar. O virginiano, no momento, ele está na impaciência de ver as pessoas mais lentas que ele. Então, por exemplo, ele vê as pessoas que não entendem as coisas, que fazem as coisas devagar. Tipo, você pediu uma coisa, já tem 20 dias, a pessoa até agora não te entregou nada. Ou a pessoa te deu um prazo para entregar alguma coisa e você, ai meu Deus, e aí? A pessoa está te enrolando, fala que vai entregar, não vai entregar. O virginiano, no geral, ele é muito certinho com essas coisas e às vezes ele perde bastante a paciência dele e desgasta muito a energia cobrando, exigindo que as pessoas tenham um ritmo melhor, um rendimento melhor. E essa semana não é aconselhável fazer isso, virginiano. É melhor que a gente relaxe, entregue. Se as pessoas não estão sendo tão perfeccionistas, tão detalhistas quanto você é e quanto você gosta, é melhor entregar, porque essa semana está muito estressado para ficar cobrando. E aí, se cobrar, vai se estressar mais. Então, deixa as pessoas viverem no ritmo delas, para não exagerar nessa tendência e impaciência que essa semana está bem aflitiva. Então, você de Virgem, aproveite a dica e fique tranquilo, né? Sim. Librianos, como estarão essa semana? Olha... Não tão bom? Olha a cara dela, tentando já adivinhar. Esse olha do quê? É porque o Riquinho já ficou tenso, paralisado. Não, eles estão como o Riquinho tá. Acabou de vir me dar um susto aqui na hora que tava lá. Estão engraçadinhos. Eles estão com vigor. Estão com vigor, estão com energia. Me deu um susto que era pra eu ficar ligada, que agora era a previsão de Libra. Então eles estão assim,
Estão com pegada, estão chegando junto, estão todos poderosos, entendeu? Estão querendo fazer as coisas acontecerem, o que é ótimo. É uma semana positiva para aquela velha pendênciazinha. Libra adora uma pendênciazinha. Aquilo ali que deixou embaixo do tapete para tirar, né? Fica um pouco na dúvida quando que vai fazer aquilo, se eu deixo aquilo para depois. Então os librianos estão numa semana muito boa. No amor continua, eles estão aí no momento de namorar. E aí agora, essa semana ainda vamos ter 3 dias, né? Bons para namorar, né? Feriado. Então assim, librianos que estiverem solteiros, porque eu já sei que eu vou ouvir lá na frente, os que estiverem solteiros estão num momento bom, inclusive, também para se quiserem deixar de estar solteiros. Sim, porque estão com esse carisma, estão com essa pegada, digamos assim. Passaram um melzinho neles. Isso, essa semana estão assim, estão mais poderosos. Inclusive estão com uma energia, digamos assim, um pouco mais masculina, porque Libra às vezes é um signo um pouco mais assim, neutro, mais na dele. Então tá mais masculino. Tá mais masculino. Tá com pegada. Tá a semana da pegada de Libra, inclusive para as mulheres. Lembrando que quando a gente fala em masculino e feminino, na verdade a gente está falando de masculino e feminino de uma forma ampla. Sim, não claro. assim, não tem a ver com a sexualidade em si. Tá falando com a energia. A forma como agir, né? Do ativo, né, que é ir para fora, e do feminino, que seria o receptivo, que é o de saber esperar, ficar quieto, que às vezes a gente também precisa, como eu disse, a gente precisa, né? Exatamente, fazer a roda circular. Boa semana para você, libriano. Ele responde obrigado. Quem é de Escorpião? Bom, o Escorpião continua maravilhoso. Muito bem. Porque a semana passada já estava e continua aí. Ele e um outro melhor signo, que eu não falei ainda, os 2 melhores signos da semana. No caso, Escorpião, eles estão com poder essa semana aumentado, eles estão conseguindo render muito mais em tudo que eles fazem. Então, no amor estão intensos, no trabalho estão fazendo, sabe quando a pessoa vai trabalhar com tesão, fazendo as coisas, não, isso aqui, e com um otimismo também. Legal. De olhar as coisas e falar assim, não, isso aqui vai dar certo. Mesmo que de repente não está ganhando tão bem, ou mas que que tenha um chefe extremamente chato, arrogante, seja lá o que for, eles vão estar olhando aquilo assim, não, mas tudo bem, eu vou dar jeito, eu tô criando experiência. E o otimismo é importante na vida, né? Sim, a gente vê tudo pelo lado bom, né? Às vezes, por exemplo, você não tá ganhando o que você quer, mas pelo menos você tá empregado. Quanta gente tá aí desempregado? Ou você desempenha um bom trabalho onde você não ganha o que você quer e depois você passa a ganhar em outro lugar, ou naquele lugar mesmo, como tá você ganhando desejava. experiência, ou demonstrando criatividade, né? Porque muitas vezes, se você tá num lugar e não estão dando todo o valor que você acha que você merece, de repente você mostrando mais valor, as pessoas vai ficar tipo assim, incontestável que você merece aquilo. Às vezes você pede o seu valor, né? Tipo para um chefe, você fala, olha, o meu valor, eu tenho mais valor do que o que eu estou recebendo. Né? E aí o chefe vai falar, não, mas vai ver a média, ninguém tem isso, não. Mas depois vê que você sai da média. Bem. Então aí, por exemplo, se você ouve um não, o que é melhor? Mostre mais desempenho ainda. Claro. Eu não estou merecendo, então eu vou fazer de um jeito, vocês vão ver se eu não sou bom mesmo. Mas é fazer o oposto, é fazer melhor do que já fazia. Exatamente. Que as pessoas se acomodam, porque né? o que acontece muitas vezes é a pessoa não se sente valorizada e fala, também vou fazer a coisa de qualquer jeito. Aí vai estacionar mesmo. Porque pelo menos ali você está tendo uma chance de mostrar que você é bom e de se tornar, digamos assim, essencial, imprescindível, único. Viu? Então, escorpianos, como estão com esse rendimento aumentado, com poder aumentado, no amor também está incrível, é uma semana que não se deve ficar quietinho, já o oposto de alguns signos. É uma semana que tem que fazer fazer as coisas em todos os aspectos, entendeu? Agir e sentir as coisas. Então, os dias para namorar, escorpianos que estão... Aproveita. É para namorar mesmo. Não vai ficar quieto. Vamos ver São 3 essa semana. Vou namorar mesmo. E quem é de Sagitário? Sagitário, o momento é de foco no outro. Não se pede que o sagitariano, ele está num momento positivo, mas não é um momento positivo para ele ficar olhando só para ele, para o mundinho dele, para o que ele quer, para as vontades dele. Ele está num momento de pegar e pensar assim, quem está precisando da minha ajuda? Aquele filme que eu já falei, A Corrente do Bem, uma vez que foi para Aquário, que estava nessa vibração, que agora não é Aquário, mas é Sagitário, mas serve a Corrente do Bem também nessa linha para Sagitário. Porque se Sagitário, essa semana, praticar essa solidariedade, de ver onde ele pode ajudar o que está próximo,
tá? Ou às vezes até alguma coisa que não está tão próximo. Às vezes você não, mas que você pode contribuir, você não está vendo, melhor, mas né? você, por exemplo, sempre teve uma vontade de ajudar uma ONG de animais. Tem tantas ONGs de animais aí. Pois é. Às vezes compartilhando uma coisa, que nem ontem eu vi no Facebook alguém estava falando de um gatinho que já estava vermifugado. Eu vi que você compartilhou. Aí eu compartilhei, porque eu não posso. Porque onde eu moro não pode ter gato. Se pudesse também eu já ia ter uns 3, aí eu também já não poderia também. Com certeza. Mas assim, quem pode, a gente tem que compartilhar, a gente tem que fazer a nossa parte. Com tudo no mundo, com os animais, com as pessoas que estão próximas, não só com os nossos. Porque fazer só para nossa família, é fácil, só para as pessoas que a gente gosta, é manha. Eu quero ver ajudar as outras pessoas que estão precisando, que você não vai ter lucro nenhum naquilo, que não vai fazer diferença na sua vida, porque na verdade faz. Aparentemente não faz. Mas quando você faz uma coisa que está ajudando o todo... Só a energia que a pessoa te manda já é uma coisa absurda, Sim, né? exatamente. Então assim, Sagitário, é uma coisa simples, podem pensar, poxa, é isso só, Sagitário? Mas é muito. Sim, é isso. É fazer a energia circular e não ficar no seu eu. É olhar para o outro. E também outra coisa, Sagitariano, qualquer coisa que você jogou de energia negativa para o outro, porque às vezes você, não sei nem quem eu vou ajudar, não sei nem o que eu vou fazer. O que você andou jogando de energia para o outro? De negativo? Julgamento, pensamento, coisa ruim, fazendo de mal para o outro. Tente anular isso. Como você pode anular alguma coisa que você fez de mal para alguém, que você machucou alguém? Tipo pedindo desculpas, que não merecia, né? isso. Ou de repente até, se por exemplo, a pessoa, você já pediu desculpas, a pessoa não te desculpou, mas de repente emanando uma coisa boa para essa pessoa, boa energia, orando para essa pessoa, desejando, porque quando a gente quer ajudar alguém, às vezes a gente não precisa nem ver a pessoa. Não, você já pensa uma luz oração, rosa. Como é que é agora? Uma luz rosa na pessoa que melhora, ajuda. Sim. Né? E se for violeta, se você quer que a pessoa transmute alguma coisa. Boa semana então para você de Sagitário. Poder do pensamento. Você tá muito bruxa, dona Cátia. Uau. Senhorita Fonseca. E capricornianos como estarão? Aquário, a mulher de Aquário, ela é um pouco bruxa. É, meio bruxinha. Basta usar, basta querer que vira uma bruxa. Viu só? E capricornianos? Ainda no momento tenso pra caramba, já estava semana passada, todos me confirmaram via fanpage, via amigos. E vai continuar essa semana? Ainda estão, e assim, essa semana pede-se reclusão, ficar quieto, não é uma semana de sair por aí gastando energia. O que você tiver que gastar de energia, porque já está marcado, trabalho, mas não aumente mais nada. Não aumente nada de se sobrecarregar, nem com palavra, nem de ficar batendo papo horas no telefone ou horas na frente do computador. Tá tão mal assim? Tá num momento de pouca energia. Então o que se pede é que ele fique quietinho, lendo livros profundos, livros que vão acrescentar alguma coisa. Porque qual é o lado bom desse momento para ele, né? Que tudo tem um lado bom. O lado bom desse momento é ele conseguir, tá? Olhar para dentro, fazendo essas leituras quietinho e ver sombras e transformar essas sombras, já observando elas, principalmente no momento que voltar essa vibração da luz, porque eles não estão nesse momento de tanta energia, de tanta luz. Mas podem se perceber num contexto. Exatamente, fazer anotações, o que eu preciso transformar, onde que não tá legal, por que eu fiquei assim. Por exemplo, agora eu tô mal. Porque podem ter capricornianos que nessas 2 semanas que estão um pouco tensas, né, semana passada e essa, que podem estar ótimos. Assim, mas o mapa é completamente diferente, né? Sim, não, e o mapa, e também mesmo que a pessoa tenha muitas coisas em Capricórnio, e que aí seja um típico capricorniano, o que acontece? Essa pessoa pode estar num momento em que ela está dando o nó nisso daí. Então, por mais que o momento esteja tenso... Para ela não é tão pesado assim. Exatamente. O momento pode se tornar positivo. Assim como, muitas vezes, quando eu falo que o momento é positivo, se a pessoa está num momento que está acontecendo uma circunstância adversa na vida dela, que pode acontecer independente dos astros, né? Tipo, foi mandada embora. E nessa semana eu digo que essa semana é ótima para um signo. A pessoa não vai estar tão feliz. Ué, mas se ela encarar que acabou um ciclo e começa um outro, ela pode estar feliz também, né? Exatamente. Então, tudo depende de como a gente enxerga a situação. Da forma como a gente vai encarar as coisas. Tudo a gente pode, do limão, fazer a limonada. Existe essa capacidade. O limão tem muita vitamina C, né? Bem geladinho. Eu adoro limão, inclusive. É uma maravilha. Boa semana para você de Capricórnio. Então siga a dica aqui da Paula. E nós, aquarianos?
Aquário. Aquário andou aí numa energia muito masculina. Vamos falar de novo dessa energia ativa e receptiva, do yin e do yang. Então, o aquário, né, e as aquarianas, né, eles andaram aí eles têm asinhas nos pés, né, a simbologia, eles têm asinhas nos pés. Então, eles andaram com essas asinhas nos pés aí, todo assim, voandinho, entendeu? Tipo, borboleteando demais, ou seja, com a energia ativa, muito colocada, muito aflorada. E agora eles estão no momento, não de reclusão ou de baixa de energia, como é o caso de Capricórnio, tá? Que eu acabei de dizer. Mas num momento de exercer um pouco mais a energia yin e de receptividade, num sentido de entregar mais. O que é entregar mais? Existem coisas que você já fez, vamos pensar no seu caso, Kátia. Então, existem coisas que você já fez, que você já tomou decisões, que você já deu andamento em algumas coisas e que você pode agora continuar na pilha. Então, essas coisas... Então, agora você já fez, exatamente, esse é o momento. Então, talvez por isso que você está bem hoje, que você já está entregando. Eu falei que eu já acordei feliz hoje. Então, os aquarianos que não fizeram ainda isso que você fez, de entregar, entreguem. Já fizeram bastante, andaram aí numa semana muito... E de fluxo verbal e mental muito grande, né? Que eu falei, estavam falando os cotovelos e sem parar e gastando, às vezes, até um pouco de energia, até pedir para tomar cuidado. Então, agora eles naturalmente podem resguardar essa energia gasta, não que estejam sem. Sim, mas para simplesmente usá-la de uma outra forma. Para fazer um ciclo, exatamente, de um pouco mais de yin, de um pouco mais de entrega, de deixar as coisas fluírem. Muitas vezes, quando você dá um impulso, né, pensando na roda dos elementos, né? Fogo é o impulso de fazer, o desejo. Aí a terra é o realizar. O ar é o discernir sobre o que você realizou. E a água é o fluir. Então, isso na visão, da minha visão, né? Que eu sou a sequência certinha. porque eu sou astróloga e alquimista, que muitas vezes é diferente da visão de um astrólogo tradicional, porque eu tenho alguns parâmetros de encarar a astrologia que são alquímicos, porque eu trabalho com alquimia, e a astrologia é só um detalhe dentro de um trabalho muito mais amplo. Então, o que acontece? Quando essa roda, né, que a gente pensa... Chega no ciclo certinho. Quando ela está faltando, por exemplo, quando você vê o mapa de alguém e está faltando algum elemento, trava ali, porque vamos supor, a pessoa tem muito fogo, mas ela não tem terra. Como se faltasse uma ponte, ela tem muita vontade, mas ela não realiza nada. O que adianta? Aí só dando terra para tentar ajudar a criatura, sugerindo floral de terra. Ou se não tem água. Às vezes a pessoa tem fogo, que é o yang, que eu te disse que os aquarianos estavam muito, e eles são ativos, tá? Os aquarianos são masculinos e são ativos, mesmo as mulheres. E quando eu falo isso, não estou falando de sexualidade. Não, gente, é de forma de agir, estou falando de ativo, de energia ativa, de fazer. Porque você vê muitas vezes que tem mulheres que no casamento, elas que são o homem da relação, porque são mais ativas. Né? Que fazem as coisas acontecerem. Então o aquário está no momento de, nessa roda que gira, exercer mais a parte da água. Viu? E deixar não me apressa, porque eu vou deixar fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. E agora os piscianos? Que não é fácil, tá? Ah, mas é gostoso. Porque tem gente que só sabe fazer, não sabe deixar fluir. Às vezes precisa deixar fluir também. Também acho. E piscianos? Piscianos, o segundo signo melhor da semana, junto com o escorpião. Eu disse, né, que junto com o escorpião tinha um outro signo que estava incrível. Esse signo é peixes. Por quê? Estão num momento onde tudo que eles visualizaram, a questão do quebra-cabeça que eu disse, que eles montaram e que eles estão agindo, está se realizando. Então eles estão vendo realmente as trilhas, os caminhos serem realmente realizados, sendo vividos. Porque uma coisa é você pensar, você imaginar, você querer, e outra coisa é ter a terra. E justamente o que o Peixes precisa é a terra. E como a gente está nesse momento de muita terra, que é toda essa energia de touro, isso pode ajudar muito o Peixes, no sentido dele ancorar mesmo as coisas, dele conseguir colocar ordem, inclusive esse lado emocional deles, que é muito intenso, né? Inclusive eu coloquei a música de cada signo. Ah, na fanpage, na fanpage. Eu coloquei, entra lá pra ver. Coloquei as 12 músicas de cada signo, qual que é a relação que tem. Inclusive você ouviu a sua de Aquário. Então, a de Peixes, eu até vou adiantar que foi uma música da Elis Regina, que era uma pisciana, tá? E que nessa gravação que eu coloquei lá na fanpage, que é uma gravação do YouTube, foi uma gravação antológica, porque ela chora no final. Ela tá cantando e ela chora de escorrer.
Então você vê o que é a mulher de peixes, que é essa emoção, esse sentimento, esse amor maravilhoso, essa capacidade de generosidade, que assim, é o signo mais puro. Generoso. Tem outros nesse sentido, né? mas eles têm uma pureza de generosidade muito grande, é um signo muito belo nesse sentido, muito doado, pensa muito no outro. Essa é uma característica maravilhosa então desse estão signo. bem nessa semana, né? Sim, porque eles estão nesse momento onde a Terra vem. Porque não adianta ter só emoção, é bom ter só emoção. Mas tem que ser razão também. Mas assim, por exemplo, para uma música, para uma cantora, por exemplo, Elis Regina, ter essa emoção toda na voz, né? Quando você fala em Elis Regina, é um mito, é um uma ícone. característica E o que dela, que ela tinha, né? Ela tinha uma voz bonita, sim, Tinha. mas ela tinha muito mais que isso. Não era Ela só tinha isso, alma, né? ela tinha presença, ela estava ali. Então as mulheres de peixes, elas têm essa característica, outra, a Hebe também, que Também, vocês é gostam verdade. também. Elas têm essa presença, esse amor, essa coisa que se coloca. Né? Até, por exemplo, o seu ascendente que a gente descobriu. Que é meio peixes, meio que, na Áries, verdade sabe? era Deus, peixe, peixe. você falou que Áries é peixe, seu mas eu ascendente. não sou pisciana. Mas essa coisa amorosa que você tem, essa capacidade de encantar as pessoas, esse carisma que você tem. É do peixe. De humano, sim, é de peixes. Vamos indo pra lá? Agora então, você pra gente entendeu, falar? né? Você Agora é ascendente entendi. peixes mesmo. Mas o resto não tem nada a ver. A teimosa. É porque você é muito masculina em todo o resto do mapa. É verdade. Você é muito ativa e o peixes não é tanto, então fica só no ascendente, mas é ótimo pra você, porque te dá essa doçura do ascendente peixe. Se você fosse aquariana com ascendente Áries, você seria mais dura. Eu seria secona? Exatamente. Mais secona Então ainda. esse peixes dá um ar aí mais feminino. E aí equilibra, você fica masculino e feminino, fica a junção. Fica certinho. Equilibrada, exatamente. Vamos ao signo. Deixa eu ver. Áries. De Áries. Cadê Áries? Tá aqui. Tá aí, ó. Que é touro. Signo de Áries, vamos falar sobre sombra e luz a partir de hoje, tá? Piscianos, não fiquem chateados, era essa a previsão mesmo, tá? Porque eles sempre reclamam. Olha. Falamos juntos, vamos pensar em alguma coisa. É verde. Áries. Quando a gente vai falar de sombra e luz de cada signo, nós não estamos querendo criticar nenhum signo, tá? Então, às vezes, quando eu faço algum comentário de algum signo, a pessoa fala, você falou mal de tal signo. Gente, não é isso. Aqui a gente está estudando astrologia. Pra cada um poder fazer suas modificações. Sim, é como se quiser, fosse né? um curso, que muitas vezes as pessoas me perguntam, você dá curso de astrologia? Não, eu não dou curso de astrologia. Mas isso que a gente está fazendo aqui é um curso gratuito de astrologia. Deixa de ser, porque né? a gente está passando várias informações. Até essas músicas que eu estou passando lá na fanpage, que a gente está colocando a música de cada um, se você ouvir a música de cada signo, você Tem já muito a capta ver, né? muita coisa, já é um Exato. cursinho. Então, quando a gente está falando de sombra, ninguém está querendo denegrir signo nenhum, ninguém está querendo criticar signo nenhum. E muitas vezes, se você ouvir o seu signo e falar, puxa, não me identifico com isso, super normal e esperado. Por quê? Porque você só consegue saber qual que é o signo que mais predomina em você, a característica mais forte de signo que predomina, se você fizer o seu mapa astral. Você, por exemplo, pode ser de Áries, mas ter o resto todo em touro. Então você vai ser mais taurino. Ou do ter que 5 ariano, coisas né? em touro, entendeu? Ou ter muitas outras coisas em outro signo. Mas aqui é só pra gente ter uma noção Do signo. Do signo. Então, a característica do signo é essa. Quem é o típico desse signo? Quem eu fizer o mapa, por exemplo, e tiver quatro planetas aí em Áries, vai ser um típico ariano. Não vai ter como fugir. Agora, aquele que tiver uma coisa em Áries e o resto tudo em touro, a gente tem que ouvir touro também. E aí, só fazendo o mapa pra saber. Tá bom. Por que eu tô colocando esse adendo? Porque isso aqui, como a gente tá trazendo uma característica de passar informação de curso, é bom passar informação correta, Completa, né? porque senão parece que, não, mas eu não tive nada a ver com Áries. Vai fazer seu mapa, vamos ver qual que é o signo que tá atuando. Mas tem que ver se você quer enxergar também, se você é ou não é daquele signo. Melhor Lá coisa do- que tem é se enxergar e se conhecer. A luz do signo de Áries. A luz do signo de Áries. Áries é um signo que, para quem conhece arianos puros, vai perceber que é um signo que tem approach, ele faz as coisas. Ele tem pegada. No sentido de fazer as de ir, é um signo ativo. Então, estávamos falando de Yin e Yang. E ele é o Yang. Tá? Ele é o grande Yang. Vai e faz. Tanto é que a musiquinha, vocês vão ver lá, a musiquinha é terrível. Então, assim, o que é de Áries? A força dele. Essa energia, essa coragem, o ariano se joga, ele vai, entende? E ele tem intensidade. Às vezes as pessoas falam, Áries é mentiroso no amor. Não é que ele seja mentiroso no amor. A questão é que ele é muito intenso. Então ele sente uma coisa e daqui a pouco, se aquilo Pode não sentir prender outra coisa. ele pode sentir já uma outra coisa. E pode se dispersar. E aí entra então a questão da sombra. E é importante dizer, e isso vai servir para a maior parte dos signos,
às vezes, a própria luz de um ser e de um signo é tão forte que daquela luz vem a sombra. Da luz vem a sombra? Exatamente. O que era para ser positivo passa a ser negativo? Assim como da sombra pode vir a luz. E isso é o ciclo do tal, do yin e yang. Então, isso a gente estuda na medicina tradicional chinesa, né, que eu sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa, que a gente chama de intertransformação. Então, na hora que o dia vai se tornando noite, existe um período onde isso troca. O que é negativo? O dia, a noite? Não. Ambos têm o seu lado. Tem uma energia, então, a sombra e a luz são facetas, tá, de algo que gera fricção para a evolução do ser humano. Tá? Então, qual é a luz de Áries que eu acabei de dizer? Essa energia, essa coragem, esse posicionamento, essa atividade, né? Tudo isso que ele vai, que ele se coloca. Mas pode se transformar em sombra. Como que se transforma em sombra? Vamos ver se você capta. Porque aí eu queria que você pensasse para ver se o telespectador também que está assistindo. Quando a pessoa começa a agir da forma errada, ao contrário. E o que seria a forma errada de uma pessoa extremamente corajosa e ativa? Medrosa, tem medo de ir atrás, de resolver. Não, aqui ela fica, sabe o quê? Não. Corajosa demais. Aí ela fica impulsiva, não pensa nas coisas antes de falar. Mas tem muitos arianos que têm medo de tomar algumas atitudes também, né? Todo mundo pode ter, principalmente se tiver um Marte retrógrado. Mas aqui no caso, a sombra esquecendo o mapa. Pensando em Áries, qual que é a sombra de Áries? É a impulsividade, é o não pensar naquilo, é fazer uma coisa que depois ele vai se arrepender. Que ele vai, todo mundo pode se arrepender, mas esse signo, ele tem chance de se arrepender muitas vezes. Porque ele vai fazer as coisas na pegada que ele está naquele momento, ele está naquela emoção e ele não consegue ter o que você chama dos 20 segundos. Os 20 segundos de falar, não, calma aí, isso aqui será é melhor eu não falar aqui. Falo, será que isso não, aqui. né? Então, quanto mais o ariano, estou querendo ser útil aqui como virginiana para todos os signos e para todas as pessoas que estão ouvindo isso. Mesmo quem não é ariano e está ouvindo, pode dar esse toque depois para o ariano, claro, compartilhar. Então, o que acontece? O ariano, quanto mais ele aprender a ter o timing, o tempo certo, vou falar alguma coisa, estou emocionalmente muito abalado, estou triste com alguma coisa, antes de ir fazer alguma besteira sentimentalmente, pensa, conversa com a pessoa que você tá. O ariano, às vezes, ele é inseguro, aí muitas vezes ele está inseguro de uma relação, ele às vezes é capaz de procurar uma outra relação para tapar um buraco de uma relação. Por que ele não vai resolver com a pessoa que ele está? Olha, eu estou inseguro porque eu estou achando que você não gosta de mim. E seja franco, né? Sim, exatamente. Então, use a franqueza aí para resolver as coisas com calma. Esse signo, quanto mais ele aprender a meditar, calma, a respirar. Meditar, fazer yoga, por exemplo, é aconselhável, os florais, acupuntura, tudo que ele puder fazer para diminuir esse timing dele, tá? Para ele ficar um pouco mais pausado no tranquilo. Porque ele tem uma coisa incrível, é um signo poderoso, né? Que tem essa energia. Pode errar a mão, né? Errar a mão porque vai com vontade demais, vai com muita sede ao pote às vezes, e às vezes exagera, tá? Fala coisas que depois vai se arrepender. Esse signo, a chance dele se arrepender das coisas que ele falou, normalmente é muito grande, porque vai na franqueza excessiva. Então, o que é uma luz passa a ser uma Sim, é um signo franco, é um signo autêntico, é um signo sincero. O que seria o exagero disso? Ser demais. Onde e aí ninguém te perguntou e machucar respeito, alguém. Né? Exatamente. Volta pra gente falar do resto. Vamos agora ao signo de Touro, luz e sombras de Touro. Que eu fez uma trilha sonora, né? A luz. Bom, Touro. Touro é um signo que é o primeiro signo que a gente entra aí de terra, né? Lembrando que a gente entrou aqui no primeiro de fogo, né? Que é Áries, e agora a gente foi para Touro. Que vai ser o último que a gente vai fazer. Hoje. Então, o que acontece? Touro, por ser o primeiro signo da terra, o que eu falei de terra lá atrás? Dos elementos. Eu falei. Tem que fazer. Exatamente. Captou bem. Você está sendo menor? Daqui a pouco você vai fazer a previsão. Esqueceu. Quando eu tirar férias. Esqueceu que eu não tenho Quando eu tirar férias em julho, você vai ver. Eu vou sair em julho também. Então não vai. Tem que ser outras duas pessoas vão estar aqui. Mas então, o que acontece? O touro, o que é importante, tá? Para o taurino? Realizar, o que você acabou de dizer. Fazer. Então, é um signo que gosta de fazer. Ele quer ver as coisas realizadas. Isso é uma luz. Porque ele tem a capacidade de realização e de organizar essas coisas. De ver, olha, vou fazer isso aqui. E ele faz. Esse aqui, ele é determinado.
Quando ele se determina que ele vai fazer uma coisa, ele faz. Então, mas é cabeça dura e às vezes faz quando não tem que fazer, né? você já tá indo pra sombra. Vai, viu? Calma. Deixa eu falar um pouquinho mais da luz. Eles, já tem um, inclusive, reclamando lá na fanpage, falando que a gente tá falando mal de touro. Não é falar mal, gente. Falar mal e falar bem é relativo. Então, falando um pouquinho mais da luz, tá? De touro. Então, essa energia, essa capacidade de realização que eles têm é incrível. Somada ao quê? É uma lealdade. Tá? Então é um signo muito leal, é um signo que você pode contar, é um signo confiável, é um signo que se ele fala uma coisa pra você, olha, eu vou te entregar tal coisa, ele vai. A não ser que tenham outras coisas no mapa que briguem com isso, mas no geral é um signo muito responsável, que leva muito a sério as coisas, extremamente honesto, que vai conseguir as coisas com o suor mesmo. Que vai batalhar, que vai ralar, que se tiver que acordar todo dia, ganhando pouco, mas ele vai ralar. Então é um signo que você vê muita gente que veio do nada com esse signo e que subiu, e que hoje é milionário. Porque esse signo ele vai ali, grão a grão. Ele tem a paciência, ele fala, eu vou conseguir. E isso é a terra, que você acabou de dizer, que a gente falou lá, realização. Isso é muito bom, porque outros signos já desistiriam, já falariam, isso aqui deu muito trabalho, não sei. Mas como você disse, o que é a luz pode virar sombra, e aí ele pode agir da forma E aí indo para a sombra então, vamos chegar na sombra. Então o que é a sombra? Justamente o que você estava já adiantando, um excesso. Ou seja, ficar muito só naquilo, se determinou que é aquilo a teimosia e não percebe que não é aquilo mais também. Que já foi, né? Porque muitas vezes uma coisa não é mais para ser aquilo, uma coisa já acabou. O tempo de uma relação, o tempo de um trabalho, o tempo que você tem que estar numa empresa, às vezes até uma vocação, aquilo não tem mais a ver com você porque você se transformou e o taurino às vezes não vê aquilo. Ele encanou que tem que ser aquilo, e não aí ele tira fica naquilo. E às vezes também em relação ao outro. Às vezes o outro quer passar uma ideia para ele, que pode ser positiva, ouvir conselhos, por exemplo, e às vezes ele se fecha um pouco para ouvir os conselhos. Ou seja, às vezes o outro pode estar trazendo luz para ele, para algumas coisas que ele não está vendo, porque ele às vezes está assim, que é o touro, né? Então às vezes ele está muito enxergando aqui e ele não está vendo o outro. Alguém chega para dar um toque, às vezes ele não sabe ouvir, porque ele fica na teimosia de que tem que ser daquele jeito que ele se predeterminou. Então, nesse sentido, a sombra veio de novo da luz. O excesso de determinação, né? Que pode gerar teimosia. Gerando a teimosia. E a posse também também da luz, porque quer realizar as coisas. Então, uma vez que ele realizou uma relação, eu realizei. Aí ele faz assim, né? Tipo, e aí puxa é pra meu, cima, eu larga. realizei, isso aqui é meu. Então, assim, ninguém mexe, isso aqui me pertence. E fica naquilo que também é um lado do taurino. Outra coisa é a gula, tá? É um signo que às vezes tem uma tendência a engordar, pode engordar esse signo porque gosta dos prazeres. É um signo que adora prazeres da boa mesa, prazeres sexuais. É um signo, é o primeiro da terra, então é intensamente ligado aos prazeres terrenos. Isso eu falo para pessoas não só que são de touro, mas que tem ascendente em touro, lua em touro, quem tem Vênus em touro. E quem tem muitas coisas em touro, então aí fica o perfeito taurino, mesmo que seja, por exemplo, um geminiano. E que tenha o resto. Tem uma outra influência, Exatamente. Né? Melhores dias para namorar? 3 dias. 3 dias. 3 dias, não é brincadeira, né? Essa semana vai ser intensa. 3 dias para namorar, realmente. Até eu fiquei meio assim na semana passada de falar que não tinha dia para namorar, mas assim, eu tenho um compromisso realmente com a astrologia. Se não tem o aspecto positivo, eu não vou inventar. Como foi a semana passada? Assim como se tem 3 então. Agora, eu vou falar e vocês que dêem conta do serviço. Tem que escolher o que você quer fazer. Vocês que deem um jeito, quem tá solteiro, enfim, a semana está boa para isso. Terça-feira. Amanhã começa no período da tarde, então vai das 15 horas até as 19. Então dá para quem trabalhar também, né? Chegando em casa já dá para namorar. Tem gente que chega às 6, 5, ou almoço executivo, como dizem, né? Lá na fanpage. Depois outro dia? Depois sábado. Tá? Do período das 8 da manhã até as 15. Bastante bem longo no sábado, maravilhoso. E no domingo, no horário do almoço, das 11 da manhã até as 15 também. Olha, quer saber direitinho o trabalho da Paula Pires? Pode ficar ligada na fanpage. Muitas das coisas que ela coloca na fanpage não é colocada aqui, gente. Como as músicas que você fez. Nossa, ontem eu fiquei a tarde inteira colocando as músicas que estão lá, de cada signo. É só ficar de olho lá no Facebook, facebook.com/Paula Pires Astro, e você vai ter as informações. Quer seguir lá no Twitter, @Paula Pires Astro. Lembrando também
também o quanto que você tem que colocar no site as suas dicas também. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero falar com a Paula Pires. Qual é o telefone? Está tudo centralizado no site. Qualquer pessoa que quiser saber de trabalho é no www.vidasutil.com.br. Trabalho não é na fanpage. E não tem telefone, gente. Não estou trabalhando, atendendo o telefone para marcar consulta, nem para passar todas as informações no momento. Lembrando que no site você vai entender direitinho como é o trabalho, né? Porque é bem amplo e lá tá bem explicadinho. E tô lançando um novo site, que eu acho que daqui umas 2 semanas ele vai estar no ar. Que você falou, né? Tá ficando pronto. Mas por hora, siga o vidasutil.com.br. Obrigada. Boa semana pra você, viu?